Olá, bem-vindos e bem aqui para conversar um pouquinho sobre como é que a gente consegue viver com uma vida com mais significado. Quando a gente fala de viver com propósito, existem vários caminhos, várias metodologias e várias definições. Então, hoje eu quero trazer para vocês alguns insights, algumas reflexões, para que a gente passe a viver uma vida com mais propósito, com mais intenção, com mais significado. Amanhã eu vou dar os 3 elementos que são a essência de uma vida com propósito. Então, essa é a nossa reflexão para hoje. O pai levou o filho no museu e ele mostrou essa bola para o filho. Ele disse, olha, filho, essa bola, você acha que ela é mais feliz do que a sua bola? Que ele estava segurando uma bola. Primeira vez. Aí ele disse assim, pai, mas que bola é essa? Essa foi a bola que o Pelé fez o 1000º gol, filho. Aí ele olhou, deu uma volta na bola, ficou olhando. Ele olhou para o pai dele e disse assim, pai, é legal essa bola, mas a minha é melhor. Aí o pai dele olhou para ele e perguntou, mas por que, filho? Essa foi a bola que o Pelé usou para fazer o 1000º gol. É, pai, mas ela está no museu agora. E bolas não foram feitas para ficar no museu, bolas foram feitas para jogar. Bolas foram feitas para a gente jogar, fazer gol, brincar com elas. Ela não está cumprindo a função dela, ela não está cumprindo o propósito dela. E o pai, naquele dia, ficou reflexivo e disse assim, nossa, é verdade. A gente precisa aprender a viver a nossa vida de acordo com o nosso propósito. É dessa forma que a gente vai ver significado na nossa vida. Teve uma vez que eu estava fazendo um documentário e eu conversando com um amigo, e ele falou essa frase aqui, ele disse assim, Augusto, você sabe quais são os 3 dias mais importantes na vida das pessoas? Eu disse, não. Ele falou, o primeiro dia é o dia que a pessoa nasce. O segundo dia é o dia que a pessoa descobre o porquê que ela está aqui. Ela descobriu o porquê que nasceu. Mas o terceiro dia é o dia que muda a vida dessa pessoa, é quando ela decide viver de acordo com aquilo que ela nasceu. Então, quando ela decide ter coragem, porque muita gente fala que os 2 dias mais importantes é o dia que você nasce e o dia que você descobre que você nasceu. Mas naquele dia ele falou, mas tem um terceiro dia, que é o dia que você decide ter coragem, que você decide ir além, que você decide viver de acordo com a vida que você acredita que nasceu. Você passa a ter convergência. Esse é um ponto para refletir. Quando eu falo de propósito, sempre vem na minha mente a história do Clayton Christensen. Clayton Christensen, ele é professor de Harvard, ele é autor do livro Dilema da Inovação e vários outros best-sellers. Ele criou aquele conceito da inovação disruptiva, que é tão usado em startups, em venture capital. E ele é mentor só de Steve Jobs e do Red da Netflix. É algumas das coisas do currículo desse cara. E o Clayton Christensen, ele dá uma aula, ele dá uma cadeira, na verdade, em Harvard, mas a primeira aula dele tem o título Que critérios pautarão a sua vida? Que até se tornou um livro depois. E nessa aula ele fala assim, hoje eu quero falar para vocês sobre o tema mais importante que vocês vão ver na vida, que é a descoberta do porquê vocês estão aqui. Vocês irão entender por que vocês estão aqui no mundo. Essa pergunta não é nova. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, são perguntas existenciais. Os filósofos sempre tentaram responder isso. Quando a gente vai para a filosofia, quando a gente vai para a história antiga, Aristóteles, Sócrates, eles chamavam a busca por propósito de virtude, de felicidade, o amor à sabedoria, mas no final era isso, eles queriam entender o propósito da vida. Por que eu estou aqui? O que isso importa? E aí ele fala essa seguinte frase, eu aplico o que eu aprendi em econometria um punhado de vezes ao ano, mas eu aplico o que eu sei sobre o propósito da minha vida todo dia. É a coisa mais útil que eu já aprendi. Isso não sou eu falando, é o professor Clayton Christensen, que inclusive faleceu. E ele fala mais, ele fala o seguinte,
Prometo aos meus alunos que, se pararem para descobrir qual o propósito de sua vida, um dia verão que foi a coisa mais importante que aprenderam aqui em Harvard. Olha que bizarro isso. Ele está falando da melhor universidade do mundo, do melhor curso do mundo, e ele fala que a coisa mais importante que os alunos dele podem descobrir em Harvard é o propósito de vida. Porque, de fato, isso importa, porque, de fato, isso faz a diferença, porque, de fato, isso transforma. Entender o seu propósito de vida. E o engraçado é que na sua história e no seu cotidiano já existem marcas do seu propósito. E é isso que eu vou mostrar para você hoje. Eu quero te dar um passo a passo de como você pode começar a perceber propósito. Porque, no final, não é sobre o sentido da vida, é sobre o sentido que você dá para a vida. É a gente que coloca o sentido na vida. É a gente que dá o sentido. Muita gente acha que propósito está na moda, propósito é uma onda que vai passar. E eu digo, não, propósito não é moda, propósito está relacionado ao ser humano de verdade. E eu trouxe alguns dados para vocês. Segundo a Universidade de Cornell, propósito não é um artigo de luxo. É restrito somente a algumas pessoas. Não. Eles falam que é uma habilidade psicológica que pode ser cultivada independentemente do grau de... Propósito é para todo mundo. Segundo, olha esses dados aqui. Colaboradores são entre 125 e 225 mais produtivos quando encontram o propósito. Propósito está relacionado a uma saúde cardiovascular. Propósito está relacionado à diminuição do início de Alzheimer. Propósito está relacionado à longevidade. Quem tem propósito vive 7 anos a mais do que quem não tem. Propósito da redução está relacionado a reduzir o AVC em 50%. E eu coloquei as fontes aí. Esses dados eu peguei num material do Kiko Kislani, um amigo que também estuda muito sobre esse tema. Ele tem um e-book maravilhoso, A Ciência do Propósito. Olha que interessante, propósito relacionado a maiores índices de autoestima. Quem tem um propósito consegue ter mais autoconfiança. Propósito relacionado à redução em relação à ansiedade. Pessoas com propósito conseguem lidar melhor com ansiedade e com medo. Deixa eu mostrar mais. Propósito ajuda a gente a lidar com a dor. A Universidade do México fez um estudo, e a dor física, que eu não estou falando da dor emocional. Quando você tem clareza do seu propósito, quando você vive uma vida com significado, você vai entender isso. E terceiro, quarto, né, o Patrick e o Nicholas, eles mostraram mais uma vez que indivíduos com propósito têm uma longevidade maior. Gente, propósito não é moda. É uma questão de que vai ajudar a gente a viver uma vida melhor. Eu venho falando e venho estudando sobre esse tema há 7 anos. Eu tive a oportunidade de falar nas maiores empresas sobre esse tema. Aqui estão algumas das empresas que eu tenho falado, tenho compartilhado sobre como as pessoas podem construir carreiras, como lideranças podem desenvolver, como empresas podem encontrar o seu propósito. Eu entrevistei 24 lideranças, fiz um documentário, propósito, alguns de vocês já assistiram, e nesse documentário eu consegui entender que propósito é uma questão da essência do ser, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu vou compartilhar com vocês hoje 3 passos da minha metodologia. Eu desenvolvi 21 elementos que vão ajudar as pessoas a viverem com mais propósito. Hoje a gente vai falar de 3, e amanhã eu vou explicar toda a metodologia para quem quiser e vou mostrar quais são os 3 pontos cruciais para a gente começar a viver com propósito imediatamente. Eu falo isso porque tem gente que acha que propósito é algo quando ela se aposentar, quando ela subir nas montanhas, ficar lá meditando. Não, propósito pode ser vivido hoje, agora. Você pode começar a desfrutar sobre propósito. Quando eu falo de propósito, eu estou falando das 3 responsabilidades que nós temos como seres humanos.
Como seres humanos, nós temos primeiro uma responsabilidade com a gente mesmo. Descobrir os nossos valores, descobrir os nossos talentos, descobrir as nossas paixões, descobrir o que faz sentido para mim, e entender que tipo de ser humano eu estou me tornando, que tipo de pessoa eu estou me tornando. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é com o outro. Como seres humanos, nós temos responsabilidades na troca, na interação, na empatia, no amor. A gente se faz humano de verdade quando a gente troca com o outro. Porque o ser humano é um ser social, a gente não vive isolado. A gente precisa do afeto, do carinho, da saudade. Saudade, tem gente que acha que é coisa ruim. Não, saudade é uma lembrança que mostra que a gente ama. É sentir falta. Será que será que eu estamos fazendo as outras pessoas sentirem falta da gente? E aí tem a diferença, né? Nos dias de hoje, todo mundo está procurando fama, influência nas redes sociais. Mas aqui a gente não está falando de fama, de influência. Aqui a gente está falando de relevância, de vida com significado, de fazer falta de verdade. E a nossa terceira responsabilidade é com o meio. Nós estamos aqui para cuidar do mundo, para fazer do mundo um lugar melhor. A sua empresa melhor, a sua rua melhor. É construir produtos, é construir negócios, é construir projetos, é construir ações que vão fazer o mundo evoluir. Ter propósito é a gente lembrar dessas três responsabilidades. Não tem nada a ver com fazer só o que eu quero, fazer só o que eu amo. Não, propósito é você ter consciência que, como seres humanos, nós temos essas três responsabilidades. Nós temos direitos e deveres como seres humanos. Porque senão, quando eu digo que eu quero ter propósito, é para quê? Para que eu não tenha, não ter que ter, para que eu não tenha que ter uma vida inútil. Porque quando eu não tenho um propósito, eu me torno inútil. A vida é um eterno tédio. O Schopenhauer, ele fala um negócio interessante, ele fala que a vida é um pêndulo. De um lado é o tédio, do outro é o desejo. E os seres humanos ficam no pêndulo, do tédio, desejo. Tédio porque está muito chato. E o desejo eu preciso. Aí quando eu tenho, volta para o tédio. Quando eu não tenho, eu quero desejo. Viver com um propósito é não aceitar que a vida é só isso. Viver com propósito é não viver uma vida egoísta, pensando só em si, pensando só no próprio umbigo, vivendo só para o ego, porque o nosso ego não tem limites. Viver com propósito é não viver uma vida rasa, superficial, esperando o tempo acabar, esperando a semana acabar, esperando o dia acabar. É você curtir a vida, desfrutar a vida, aproveitar a vida, saborear a vida. Nos dias de hoje, as pessoas não estão saboreando nem a comida. Elas engolem. Escutam áudio na velocidade 2.0, a pior coisa que fizeram no mundo. Por quê? Porque a vida não tem velocidade 2. Quando eu vi esse negócio de velocidade 2 no celular, sabe o que eu lembrei? Daquele filme Clique, sabe? Se tá chato, eu passo. Se você não quer ouvir áudio, fala para a pessoa. Não manda áudio, manda texto. Porque escutar o áudio na velocidade 2, eu estou dizendo que eu não quero mais viver na velocidade normal. Porque quando eu estiver com as pessoas, não vai dar para pedir para elas ligar a velocidade 2. Aí eu vou achar chato, eu vou achar lento. Nas redes sociais, essa hiperinformação a todo momento estímulo. Aí o que está acontecendo nas relações? As pessoas estão deixando de se conectarem. Porque elas estão acostumadas com microestímulos. Elas não conseguem mais aproveitar a delícia da vida. Viver. Por que eu tenho que ter uma vida com propósito? É para não viver no piloto automático. No meu documentário, o Paulo Lima, né, ele entrevistou o Oscar Niemeyer. Quando ele foi entrevistar o Oscar Niemeyer falou assim para ele: olha, eu não quero falar sobre arquitetura, eu estou cansado disso.
quero falar sobre propósito, espiritualidade, significado. Aí ele perguntou, mas por quê? Por que o senhor não quer, por que o senhor quer falar sobre esses assuntos? Por que esses assuntos são importantes? Aí ele falou, é para a gente não viver uma vida de merda. Porque quando a gente não pensa nesses assuntos, a gente vive uma vida de merda. É por isso que a gente precisa buscar o nosso propósito. Para não viver uma vida de merda, como diria Oscar Niemeyer. A gente precisa viver uma vida que faz a diferença, que a gente sinta vibrar. Como seres humanos, a gente tem essas 4 necessidades, que quando elas não são supridas, a gente sente vazio. A gente acha que está faltando algo. A primeira necessidade é de se sentir amado. O ser humano tem a necessidade de se sentir amado. Na verdade, muita gente diz que esse é o grande objetivo da vida, amar e ser amado. Enquanto eu não me sinto amado, e enquanto eu não amo, eu não tenho essa troca, eu vou me sentir incompleto. E a partir do momento que eu percebo que eu não sou amado, que eu não tenho essa... Eu me sinto vazio. Um segundo desejo dos seres humanos é ser reconhecido. A gente quer que as pessoas reconheçam a nossa obra, reconheçam o nosso músico, reconheçam o nosso trabalho, reconheçam a nossa função. A terceira necessidade dos seres humanos é pertencer. A gente quer fazer parte dos grupos. A gente quer fazer parte de torcida uniformizada, a gente quer fazer parte do grupo da igreja, a gente quer fazer parte dos grupos dos descolados, dos inovadores, a gente quer pertencer. E a quarta necessidade é que a gente precisa de significado. O cérebro humano, presta atenção, o cérebro humano ele é dividido em 3. Aqui na frente a gente tem o neocórtex, aqui no meio a gente tem o sistema límbico, e aqui atrás a gente tem o reptiliano. Neocórtex, límbico, reptiliano. No reptiliano, eu aprendo só uma coisa, aqui atrás da nuca. Bater ou correr. É o réptil. É o nosso instinto animal. No reptiliano, ou eu bato ou eu corro. O sistema límbico aqui no meio do meu cérebro é responsável pelos meus sentimentos. E o neocórtex aqui na frente, na testa, é a parte pela criatividade, pela inovação. Só que tem um porém. Em momentos de estresse, em momentos de nervosismo, em momentos de ansiedade, sabe o que acontece? O reptiliano, ele sequestra a amígdala e dá um branco no seu cérebro. Você perde a capacidade de raciocinar. Você perde a capacidade de pensar criativamente. Você começa a ter dor de cabeça aqui. Você começa a ficar estressado. Você não consegue saber, mas você não está... É porque você não está pensando. Nesses momentos, primeiro, para e respira. Oxigena o seu cérebro. É a primeira coisa que tem que fazer. Segundo, dê nome aos sentimentos que você está sentindo. Porque a gente se acostumou a não dar nomes aos sentimentos. A gente pergunta para as pessoas como é que você está, elas falam o quê? Estou bem. O que é bem? Não, dar nome. Eu estou extasiado, eu estou feliz, eu estou empolgado. E o terceiro passo. Qual dessas necessidades não estão sendo supridas? Porque vai ser difícil você viver uma vida com propósito se você não está suprindo essas necessidades como seres humanos. Se você é líder, tem uma equipe, você quer que a sua equipe se engaje, se desenvolva, cresça, é só lembrar que eles têm essas necessidades. Eles querem se sentir amados, reconhecidos, pertencer e ter significado. Se você faz isso, você vai inspirar seu time, vai desenvolver seu time. O convite aqui é para a gente fugir da nossa corrida de ratos. A gente sair dessa euforia. Já viram o hamster correndo, que vai sempre atrás do rabo e não chega a lugar nenhum, e ele fica, e ela nunca acaba.
Eu estou sempre atrás de algo, é sempre atrás de algo, e eu não curto a jornada, eu não aproveito o caminho. A sua vida está passando. Sim, você tem que ter objetivos, mas a vida não é objetivo. A vida é a jornada, é o caminho, é quem você se torna. Porque muitas vezes na corrida, para atingir objetivos, a gente esquece da gente, a gente esquece da nossa alma. Aquela história, já viram aquela história? Vou até contar aquela história rapidinho para vocês aqui. Qual é essa história, Augusto? O viajante estava com alguns camelos e ele pediu o índio para ajudar ele a levar as malas dele. Só que eles estavam atrasados. E eles falaram o seguinte: eu te dou um dinheiro a mais para a gente ir mais rápido, para a gente não ter que esperar. E o índio, beleza. Só que chegou um momento que o índio falou assim, os índios pararam e disseram assim, não vou mais. Aí o homem perguntou assim, mas por quê? Aí ele disse assim, eu estou esperando a minha alma, porque eu andei tão rápido que a nossa alma ficou para trás. A gente, às vezes, está andando muito rápido e está deixando a nossa alma para trás. E isso é muito perigoso. Isso é um grande risco. Caminhar e deixar a alma para trás. A gente vive numa época onde as pessoas estão preocupadas com o quê? Com a velocidade de chegar à meta, de chegar ao objetivo, de chegar no valuation, de chegar ao unicórnio. Mas, na verdade, o mais importante do que a velocidade é a direção, é o norte. É a convicção que eu estou caminhando em direção a, de fato, quem eu preciso ser. É a consciência de que a minha agenda está organizada, de fato, para as coisas importantes. E diante disso tudo, a gente tem três caminhos. A gente tem a escolha do eu quero, que é o nível do desejo. Ah, eu quero. Muita gente quer ter propósito. Muita gente quer ter propósito. Muita gente quer ter muita coisa. Tem um segundo nível, que é o nível da decisão. Eu escolho. Agora, tem um terceiro nível, que é o nível da transformação, que é eu me comprometo, eu vou fazer. E é esse ponto, e é aqui que o jogo muda. Quando eu falo das relações, né, e aqui já é um ponto importante para chamar a atenção de vocês, a gente tem 3 níveis de relação, gente, que eu quero compartilhar com vocês hoje, que vão ajudar a gente a pensar no nosso propósito. Quais são esses 3 níveis? A primeira relação é com a gente mesmo. Esse filme do Aladdin me marcou muito. Will Smith, que é o gênio, ele chega para Aladdin e faz a seguinte pergunta: o que é que você quer? Eu posso fazer qualquer coisa. E aí, Aladdin, querendo impressionar a Jasmine, ele fala assim: eu quero ser um nobre. Aí o gênio fala para ele assim: só tem um porém, viu? Eu posso te dar a roupa e eu posso te dar o dinheiro, mas você vai ter que se tornar um rei dentro de você. Isso eu não posso fazer. É de dentro para fora. A metanoia, eu preciso me transformar. Enquanto você não mudar de dentro para fora, você não muda. Se você não se transformar internamente, não vai adiantar. Se você não se valoriza, não adianta querer valorização externa. Se você se olha no espelho e não se reconhece, não adianta ninguém externamente, você não vai ter valor externo. Porque, na verdade, o interno está com problema, é de dentro para fora. Aí, o que as pessoas fazem? Elas querem comprar roupa cara, elas querem, não sei, para poder mostrar o externo. Mas não é o externo, o problema está lá dentro. Está vazio, está oco, não tem nada. E aí são 3 níveis de relação que eu preciso ter, que eu quero falar com vocês, que vão nos ajudar a ter mais vida com significado. A primeira relação é essa relação comigo mesmo.
Eu preciso ter um olhar apreciativo para mim mesmo. Já tiveram esse olhar apreciativo? É um olhar que se reconhece, que se valoriza, que se inspira. É um olhar que entende quem você é, que sabe a sua identidade, sabe os seus valores. Que se perdoou. Que se ama. Que se desenvolve, que cuida de si, que cuida da sua saúde integral. O segundo, a relação é a relação com o outro. Nós somos seres sociais, eu já falei. Essa troca, essa harmonia, essa convivência. Como é que você tem nutrido os seus relacionamentos? São superficiais ou são profundos? São interesseiros ou são genuínos? E a terceira é a minha relação com o meu trabalho. O que é o trabalho para você? O trabalho precisa, presta atenção aqui, o trabalho precisa ser fonte de renda, sobrevivência, mas também precisa ser fonte de significado, propósito. Por meio do trabalho, eu tenho a minha sobrevivência, eu trabalho para sobreviver, mas eu também trabalho para me desenvolver, para ter significado, para ter sentido, porque o trabalho é a minha expressão. O trabalho é a minha do mundo. Se o propósito é encontrar a minha música, o trabalho é cantar a minha música, é libertar a minha música, é soltar a minha música para o mundo. E quando eu não consigo fazer isso, a oportunidade, eu perco a oportunidade de gerar valor para o mundo, de fazer do mundo um lugar melhor. Então, eu falei das 3 relações. Consigo mesmo, com o outro e com o trabalho. E agora eu quero que você preste muita atenção, porque eu quero falar sobre as 3 dimensões da vida. Isso é muito importante, porque você vai perceber que o sentido da vida está nessas 3 dimensões. Primeiro, a vida é o presente, é aqui e agora. Presta atenção. A vida está acontecendo aqui e agora. Acho que alguém está com o fone ligado. A vida está acontecendo aqui e agora. A gente precisa entender como é que a gente cria esse senso de significado para perceber a vida aqui e agora. Eu preciso ter presença. A vida está acontecendo agora. Tem gente que nunca está onde deveria estar. Ela está aqui no trabalho pensando em casa, pensando nos problemas, pensando... Ela está em casa pensando no trabalho, ela está num lugar pensando em outro, ela está com alguém pensando em outro. Ela nunca está no lugar, ela nunca está presente, a vida está passando. Se eu quero viver o sentido da vida, primeiro eu tenho que ter presença. Eu preciso também ter performance, eu preciso sentir útil. Então, a primeira dimensão da vida é esse presente, é eu estar aqui agora e eu me sentir útil para as pessoas. É eu não querer que o tempo passe. Ah, tomara que chegue minhas próximas férias, tomara que chegue o próximo feriado, tomara que chegue o próximo ano. Não, é aqui agora. Nós estamos em agosto de 2021, é aqui agora, nós estamos aqui. A segunda dimensão da vida é o meu passado. Nossa, mas o passado porque o passado te trouxe até aqui. Para você entender o seu propósito, você vai olhar para trás, você vai olhar para o seu passado. Você vai olhar para o que aconteceu, você vai olhar para a sua história, você vai olhar para a sua trajetória. Porque o seu passado traz as linhas da sua trajetória.
Tem um autor que ele fala que os frutos estão nas raízes, porque quando eu estudo uma semente, eu sei a propriedade que vai ter no fruto, porque está na semente. E a minha terceira dimensão é o futuro, é para onde eu estou indo. É essa dimensão maior. Quando eu consigo equilibrar essas três dimensões e correlacioná-las, eu começo a viver com mais propósito. E hoje eu quero que você escreva isso aí. Pegue seu papel e caneta. Quando eu relaciono o meu presente com o meu passado, eu preciso ressignificar o que aconteceu. Augusto, como é que eu vivo com propósito? Primeiro, ressignifique o que aconteceu na sua história. O que você vai fazer como tarefa de casa? Você vai enumerar os principais acontecimentos que te marcaram negativamente na vida. E ao lado, você vai colocar como é que você vai ressignificar. Porque como seres humanos, nós podemos dar um novo significado para as coisas. Nós podemos editar o nosso HD. Nós conseguimos dar significado para as coisas. O que é o mar, o oceano? Depende. Se você perguntar para o capitão da marinha, que se aposentou depois de viajar os 7 mares, o oceano tem um significado. Se você perguntar para o surfista, que vai todos os dias pegar onda, tem outro significado. Se perguntar para o pescador, que vai todos os dias pescar para pegar peixe para trabalhar, tem outro significado. Se vai perguntar para o casal de noivos que estão vendo o nascer do sol ou o pouso do sol, é outra coisa. Você está indo para a criança que nunca foi para a praia e está chegando na praia. Por quê? Porque o ser humano dá significado. Presta atenção. A vida não é o que aconteceu com você. A vida não é o que acontece com você. A vida é o que você faz com o que acontece. Então, liste isso. Isso é libertador. Você vai ver que isso te liberta. Porque você vai olhar para situações e você não vai se ver como vítima. Porque você é o editor, você é o produtor. O Steve Jobs fala, né? A gente só pode ligar os pontos quando a gente olha para trás. Então, quando eu olho para trás, eu consigo ressignificar. A minha relação do presente com o passado ajuda a ressignificar a minha história. Quando eu ressignifico a minha história, eu entendo de fato quem eu sou. Segunda atividade que eu quero passar para vocês. É a minha relação do passado com o meu futuro. Como assim? Porque quando você olhar para a sua história, e é muito legal se vocês fizerem ano por ano, qual foi o aprendizado e o acontecimento no ano 1, no ano 2, no ano 3, faz esse exercício que é transformador. O ressignificar, eu estou falando dos momentos mais tristes, porque eu preciso dar um novo significado. A biografia, porque a vida é sobre aprender, é sobre curtir a vida. Já diria, né, o poeta, é preciso saber viver. É preciso saber viver, eu tenho que aprender a viver aqui. E eu aprendo quando eu paro para analisar, quando eu paro para refletir, quando eu paro para anotar. Nós somos seres que precisamos expressar. Existem 2 formas para ajudar você nesse exercício. Você pode chamar um amigo para falar, ou você pode escrever, colocar no papel. Porque o ato de colocar no papel faz você organizar suas ideias. Eu já falei da relação do presente com o passado e do passado com o futuro. Mas eu também preciso da direção, da relação do presente com o futuro. E nesse momento, o meu propósito vai me dar direcionamento. Eu tenho 3 escolhas, opção A, opção B, opção C. Para onde eu vou? Não sei, olha para o teu propósito. Olha para a tua bússola, para o teu norte. Porque o propósito vai ajudar você a ter critérios para fazer escolhas, para definir, para você não ser uma vida à la vonté,
guiada pelo vento. Tem gente que acha que ter propósito é só colocar objetivos. Eu digo que não é colocar objetivos. É você ter critérios para fazer escolhas. Vou morar no lugar A ou no lugar B? Não sei, depende dos seus critérios. Eu vou trabalhar no lugar A, B ou C? Depende dos seus critérios. Quais são os critérios? Como é que você avalia a sua vida? Propósito não é GPS que vai te dar o endereço correto, vai te dar o horário que você vai chegar, e se você errar, ele recalcula a rota. Não, esquece isso. O propósito é uma bússola. O propósito vai te direcionando. E não necessariamente ele vai te dar o lugar exato, mas ele vai te guiando. Ele vai dizendo, ó, é para lá. E ele não é definitivo, ele é momentâneo. Então, no momento, meu propósito está indo para lá. Então, eu vou para lá. E por isso que eu preciso fazer esse exercício constantemente. Não é uma vez na vida. Eu preciso, não é no final do ano, né? Que todo mundo faz, vou fazer aqui minha lista de final de ano e esquece. Não. A gente precisa fazer esse exercício de maneira contínua. A gente tem que parar para avaliar a vida. Essas são as 3 dimensões. Mas o grande ponto que eu quero trazer para vocês, para você fazer de atividade, é você fazer a matriz do significado. Depois que você fizer esse exercício de ressignificar o passado, da biografia, e de definir quais são os critérios das suas escolhas para o futuro e onde você quer estar, por que você quer estar, você vai correlacionar com as suas relações. Então, o passado consigo mesmo, o presente. Você vai escrever o que isso representa, como é que você interpretou isso. Na relação consigo, na relação com os outros e na relação com o trabalho. Porque você não vai conseguir ter uma vida com significado se você não conseguir olhar para a sua vida de maneira integral. Não dá só para ter relação consigo, você vai precisar com o outro, vai precisar com o trabalho. Não dá para só olhar para o passado, nem só para o presente, nem só para o futuro. Você vai ter que... A gente vive no presente, mas você vai ter que olhar para o passado e para o futuro. Essa matriz é a primeira atividade que eu quero dar para vocês. Porque amanhã eu vou trazer quais são as 3 coisas que vão fazer a gente viver com propósito, com significado. O que é propósito? E, vou dizer que muita gente não sabe o que é propósito. Então, amanhã eu quero trazer esse conceito para que você entenda isso na prática e possa viver uma vida com mais significado. Lembra do processo da metanoia, do comprometer-se? Eu preciso pensar, o que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso deixar de fazer? Porque se você não mudar as coisas que você faz diariamente, me desculpa, mas não vai mudar nada na sua vida. Porque a sua vida é resultado do que você fala, pensa e faz todos os dias. Se você não mudar o que você fala, pensa e faz todos os dias, a sua vida não vai mudar, você vai continuar vivendo essa mesma vida. Esse é o grande segredo, essa é a grande sacada para a gente viver uma vida com mais significado. Não seja egoísta, não deixe de viver o seu propósito. Porque é um dos maiores atos de egoísmo. Pense nas pessoas que seriam beneficiadas se você tiver coragem de viver de acordo com o seu propósito. Não é sobre você, é sobre como você vai servir os outros. Espero que essa aula tenha inspirado você, te ajudado a pensar, a refletir sobre uma vida com mais propósito.